E as 6 primeiras estações da linha laranja do metrô de São Paulo foram inauguradas neste mês e é o primeiro projeto de transporte público do estado em que a iniciativa privada engloba toda a construção, o fornecimento de trens. Vamos entender um pouco mais o que isso significa com Isadora Cohen, colunista da CNN Infra, que vai trazer os detalhes para a gente um pouco mais sobre esse projeto. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Muri. Sempre um prazer estar com você e com os nossos telespectadores. Prazer é nosso, Isa. Queria muito te ouvir sobre esse cenário antes de mais nada e entender a importância, o que essa linha exatamente representa. A gente imagina já a importância dela inaugurada, enfim, para quem utiliza essa linha, o quanto que vai facilitar a vida das pessoas, mas olhando para esse cenário também de negócios, de concessões, qual que é a importância? Pois é, esse é um projeto emblemático. Na verdade, ele nasceu emblemático já no seu desenho, na sua conformação. Ele promete, enfim, contemplar uma demanda de usuários que hoje se valem do transporte sob pneus, Então, o pessoal que vem de ônibus ali da Zona Norte para a região central de São Paulo. Então, a linha Uni, que é a linha laranja, a linha 6, vai conectar a Brasilândia até a estação São Joaquim, que hoje conecta ali com a linha azul, a linha 1 do metrô. Ela é um projeto de mais de 15 quilômetros de extensão e que vai ter aí mais também 15 estações novas que vão ser inauguradas. Hoje a gente tem uma operação assistida nas 6 primeiras estações que foram entregues pela concessionária, que é do grupo Acciona, uma empresa espanhola. E a expectativa é que até meados de 2027 a gente tenha as outras 9 estações também inauguradas. E como você bem disse, Muri, esse é o primeiro projeto que engloba no seu escopo uma série de atividades. Então, até a linha 6, o que a gente tinha era o metrô de São Paulo, que é uma empresa pública, fazendo a construção das obras de implantação dos trilhos, muitas vezes também fornecendo a frota de trens e até operando várias das linhas. E a linha 6, ela inaugura um novo modelo. A Acciona hoje, mas quando esse projeto foi licitado era a Odebrecht, mas hoje a Acciona... Até porque já faz bastante tempo, que esse projeto foi licitado. Faz bastante tempo. Bom você ter falado isso, Muri, porque esse é um projeto que teve o seu leilão em 2013. E aí, em 2014, foi assinado a concessão com outro grupo que era formado pela Odebrecht, pela UTC e por mais alguns players. E todos eles acabaram envolvidos na Lava Jato. Então, em 2016, a gente teve um episódio muito importante, foi a primeira venda assistida de ativo do Brasil. Antes mesmo de ter a CSEX Consenso, que em âmbito federal trouxe aí desdobramentos interessantes para diversas concessões, para renegociação das concessões, em São Paulo a gente teve a linha 6 como embrião disso. Então, o que aconteceu lá em 2016, Muri? A gente tinha a operação, por esse grupo que eu falei para você, que foi o vencedor da licitação. São Paulo, o estado de São Paulo, ficou com um desafio na mão de, depois da Lava Jato e depois de diversos capítulos que acabaram acometendo o projeto, tentar salvar esse projeto mesmo assim. E aí o desenho que foi feito foi justamente uma venda assistida. Então, na época, essas empresas que estavam ali com desafios de todas as magnitudes, não conseguiriam mais operar. A linha 6 já tinha diversos desafios na sua partida, Como eu disse, era um projeto que integrava no seu escopo diversas atividades, fornecimento, construção, operação, sistemas, manutenção, enfim, tudo. E aí, realmente, o projeto estava entrando em colapso. E aí, o que o governo de São Paulo fez? Falou, não, talvez ao invés da gente terminar esse contrato, faça sentido a gente buscar alguém que queira assumir essa operação. Mas um dos principais desafios era o seguinte, Muri, a empresa ela estava com um passivo, claro, vários passivos de todas as naturezas, mas um passivo criminal e reputacional muito importante. Afinal de contas, estava ali envolvida em tudo que a gente conheceu na Lava Jato. Então, não bastaria que alguém assumisse o controle dessa empresa. Seria necessário que a gente trocasse de fato a concessionária. E aí foi feita a primeira cessão de concessão do Brasil. E essa cessão de concessão foi justamente
o que aconteceu naquele capítulo de 2016. E aí, Muri, a Acciona, que é uma empresa espanhola, veio para o Brasil e resolveu assumir esse desafio. E hoje a Acciona conseguiu, então, construir aí diversas, né, das etapas construtivas, e a gente tem a operação assistida dessas 6 primeiras estações. Então, hoje já é possível vir ali, né, da freguesia do Ó, na Zona Norte, até Perdizes. Então, é claro que a gente está num contexto diferente da operação plena, né? A operação assistida, ela, enfim, ela é muito mais tímida, ela é um teste na vida real daquilo que vai ser o serviço que de fato vai ser entregue pela concessionária. E o quanto, aproveito para te perguntar sobre esse teste, o quanto que ele foi apressado nesse sentido? Porque a previsão, pelo menos, era de entregar esse teste, pelo menos lá no fim do ano, mas é período eleitoral, a gente sabe que o governo de São Paulo queria, o próprio também governador de São Paulo, que tenta se reeleger, já gostaria também de fazer esse movimento de entregar essa linha que ele tinha prometido, então ele acabou fazendo esse movimento de trazer um pouquinho para mais cedo essa entrega, né? Isso compromete de alguma forma ou não? E só para deixar claro, é uma questão de calendário eleitoral. Um candidato que tenta se reeleger não pode, enfim, estar lançando ali como governador um novo projeto, uma nova plataforma, ou, enfim, fazendo esse lançamento, o que foi feito agora recentemente. Por isso que foi antecipado. Eu acho que essa pressão, né, enfim, do ano eleitoral, ela é muito comum. Claro. Né? Isso acontece, enfim, todos os anos eleitorais, e diversos candidatos aí, né, querendo de fato deixar a sua marca. O que eu achei importante é que a empresa, a Acciona, conseguiu de fato cumprir com o cronograma, né, conseguiu antecipar os marcos, até alguns deles, e a operação assistida, ela é algo que é comum de acontecer. Então, aquilo que está sendo testado depois vai ser muito ampliado, né? Então, a gente tem a expectativa para esse projeto de que passem na linha 6 pelo menos 600 mil passageiros por dia. Ela é uma das 5 linhas com maior movimento. Então, isso é muito interessante. De fato, a gente precisaria ter essa fase, né, de operação assistida para depois poder escalar a operação definitiva. Portanto, então, já aconteceria normalmente. Já aconteceria e, enfim, de qualquer forma, é interessante que a gente tenha esse ambiente de teste para depois escalar para algo justamente para antecipar os problemas da vida real. É claro que na prancheta, no papel, a gente antevê diversas questões que podem acontecer, mas a vida como ela se apresenta e aí, enfim, a concessionária depois vai ter que fazer um dever de casa de eventualmente ajustar aquilo que o passageiro está percebendo, de novo, numa operação assistida que não representa exatamente a realidade. Então, vou dar um exemplo. Hoje a gente sabe que está operando poucos trens na linha 6. A intenção, e esse é uma das obrigações da concessionária, é que tenha pelo menos 22 trens operando na linha 6. Hoje eu acho que a gente está operando com algo como 2 ou 3 trens. Então é natural que, por exemplo, o passageiro espere mais tempo na plataforma antes de embarcar no trem. Mas por quê? Porque isso é a operação assistida. A expectativa é que quando isso estiver pronto, a gente tenha ali os passageiros esperando de 2 a 3 minutos para embarcar no trem. E aí, Muri, sabe o que eu acho interessante? A Acciona, ela é uma empresa, como eu disse para você, estrangeira, né? Ela é uma empresa espanhola e ela apostou no sistema de trilhos do Brasil, mas especificamente em São Paulo. Em São Paulo, a gente tem um ecossistema bacana nos transportes sobre trilhos. Então, a gente tem a empresa que eu mencionei, né? A empresa Metrô, que é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, na verdade, que é do governo do estado de São Paulo. Nesse sistema também coexiste com a empresa, né, que é a Companhia de Trens de São Paulo, que é a CPTM, aquele trem de superfície que a gente vê. Só que o estado de São Paulo, ele resolveu fazer um programa de concessões para mobilidade muito contundente, muito interessante, já há bastante tempo. Então, a primeira PPP do Brasil, você não vai acreditar, Muri, a primeira PPP do Brasil foi a linha 4 amarela de São Paulo. E essa linha, ela foi arrematada na época, né, pela CCR e hoje chama Motiva. Perfeito, bem lembrado. Né? E a Motiva, ela continuou operando outras linhas também. Por exemplo,
a linha 5 do metrô. E aí, aos poucos, várias linhas do metrô e da CPTM foram sendo também delegadas para a iniciativa privada. Então, hoje a gente tem no sistema sendo operado pelo metrô a linha 1, a linha 2 e a linha 3, mais a linha 4, que é a Via Mobilidade, né? Que a CCR, a atual, motiva. A linha 5 também motiva. A linha 6, Acciona. A linha 7, olha que interessante, um outro grupo, junto inclusive com investidores chineses, que é o grupo Comporte, que também está nas linhas 11, 12 e 13 da CPTM. Então, você tem ali um mix de diversos prestadores e hoje a gente tem um ambiente relativamente concorrencial no setor de transportes, de mobilidade de passageiros sobre trens, né? Aqui em São Paulo. Então, hoje o passageiro daqui a pouco vai poder dizer, olha, eu prefiro andar na linha amarela do que andar na linha 7. E aí... já faz isso o passageiro, né, no fim das contas? Já faz, a gente, né, escolhe. A gente faz, a gente escolhe quais são nossas linhas preferidas ali. Com certeza, ar-condicionado, a musiquinha, né, que vai lembrar você em qual estação você está descendo, a limpeza dos trens, a pontualidade, isso é uma coisa que não pode ser menosprezada. Então, hoje São Paulo contempla aí um dos sistemas mais robustos, concorrencialmente bem sofisticados e o que você falou, o governador atual, o governador Tarcísio, pretende lançar ainda mais concessões. A gente está de olho para ver. E é importante justamente entender um pouco sobre o sucesso dessa concessão para entender o quanto que elas podem cada vez mais dominar também metrôs do Brasil inteiro e ainda mais de São Paulo. Com certeza. Hoje a gente tem projetos de metrô em outras localidades do Brasil. Então, vamos pegar, por exemplo, o contexto de Minas Gerais. Eu te falei que o Grupo Comporte hoje opera algumas linhas aqui do sistema de trilhos de São Paulo e resolveu fazer um investimento interessante também ali em BH, né? Enfim, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o negócio foi, ou está indo, né, tão bem ou tão promissor que hoje também o atual governador já disse que pretende lançar e construir mais linhas de metrô em Minas Gerais. Então, realmente, Muri, você tem razão, acho que esse é um embrião interessante que pode ser espalhado para o Brasil inteiro. A gente tem sistemas também de transportes muito interessantes no Rio de Janeiro, né, com o VLT. A gente tem em Recife e outras tantas localidades aí do Brasil que podem receber transporte sobre trilhos e isso pode servir como uma alternativa, inclusive, para o que a gente conhece do sistema sob pneus. Muito bem, então fica aí a dica para a gente acompanhar de perto com esses bastidores que a Isadora Cohen traz para a gente, nossa colunista de CNN Infra, sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada, querida, sempre um grande prazer. Obrigada, uma boa tarde para você. Boa tarde. Até.